Salmo de número 133 é o salmo que nós vamos ler um pouco sobre ele. Todo líder de célula, todo homem e mulher de Deus precisa experimentar os efeitos desse salmo, dessa palavra em sua vida. Todo mundo achou aí? Amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre a unção, de forma bem essencial, a importância da unção na vida do líder. Quem que já está liderando a célula? Tem a Sandra, Glorinha, Flávia, Tatão, Sônia, estou sabendo das novidades. Reinaldo, então tem bastante líder. Rafael vai liderar também? Amém. Já vai liderar? Está correndo mesmo? Glória a Deus. Está no CMC, né? Está firme no CMC? Hã? Amém. Nós temos que passar depressa aqui o CT. Como é que é? O CTM. Não, eu esqueci o nome agora, a sigla. Está lá na nossa. Hã? CTL, Centro de Treinamento de Líderes de Célula. Está faltando um C ainda, né? Mas é o CTL. Esse texto, que é muito conhecido, ele fala de algumas coisas que não pode faltar na liderança de célula. Eu quero ler com você o texto. Diz assim: ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. O salmista, quando escreveu esse texto, ele tinha noção, pelo fato até dele ter um ministério sacerdotal também, mas ele tinha noção, por causa da cultura que envolvia a nação de Israel, daquele procedimento que acontecia na unção do sacerdote, que eu acho que eu até falei aqui há um tempo atrás, né? A unção era derramada sobre a cabeça do sacerdote, sobre os filhos de Arão, por exemplo, e essa unção que era derramada na cabeça, ela ia escorrendo da cabeça, passando pela barba, sobre a veste, a gola da sua veste, descendo até os pés. E isso levava mais ou menos 7 dias para que se completasse. E enquanto a unção não chegava lá no pé dele, escorrendo lentamente, ele não podia descer do monte. E aí a Bíblia fala o seguinte: que tendo Moisés ungido Arão e seus filhos, Deus o consagrou. E isso é muito interessante, porque a unção, ela passa por essas duas etapas, ou por esses dois níveis. A pessoa é consagrada a líder, ela é separada para a liderança, ela é reconhecida para a liderança. Todos começam a chamá-la de líder e dizem: Reinaldo é líder de célula, o Tatão é líder de célula, Amanda, não sei mais quem, são líderes de células. Mas isso é o que o homem está vendo. Mas a Bíblia fala que tem um nível, um tempo na vida do líder, que é quando Deus o consagra. E é disso que eu quero falar um pouco aqui nessa noite. A unção da liderança, ela pode ser conseguida pela posição que a pessoa ocupa, ou pelo chamado de Deus, pelo reconhecimento de Deus. E aí a gente percebe que essa unção é legítima quando isso que o texto diz é verdade na nossa vida. Começa pelo seguinte: ele começa com a unidade. Ele fala: quão bom e quão agradável é, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Então não existe unção sem unidade, né? Não existe uma unção que divide. A unção sempre agrega, né? Ela sempre multiplica. Até é engraçado que quando a gente multiplica a célula, alguém fala assim: que dia que nós vamos dividir a célula?
A unção não divide, a unção multiplica, mas continua todo mundo junto, né? A gente pode virar 1000 células e sermos todos membros de um só corpo. Agora, a partir do momento que cada um tem uma visão diferente, tem uma direção diferente, tem uma opinião diferente, e diferente daquela essência da unidade, e começa a puxar para outra direção, essa unção não é essa unção aqui. Já é um comportamento que foge dessa unção. Então a Bíblia diz que é bom, e a palavra bom no hebraico, a maneira como foi escrita aqui, é perfeito, é ideal, é o padrão, é o melhor padrão que existe. Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos, irmãos. A ideia que se tem quando usa esse termo bom é que a mesma palavra usada para bom é usada para divindade. Então quando Deus fala que alguma coisa é bom, quando lá em Gênesis, por exemplo, a Bíblia fala que Deus criou uma coisa e outra, e dizia que Deus via aquilo e falava, e viu Deus que isto é bom. A ideia é o seguinte: isso é tão perfeito quanto eu. Essa é a ideia. E quando ele fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, ele está dizendo o seguinte: olha, quando nós estamos unidos, ou quando vocês estão unidos, né, Deus dizendo, quando vocês estão unidos, vocês se parecem conosco. Quando a igreja anda em unidade, a unção é tão forte que ela remonta aquela ideia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, coexistindo numa perfeita harmonia. E a gente sabe que tudo que existe no universo é resultado da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tudo que existe na terra vem da união dos três, das três pessoas que são um Deus. E aí Deus fala o seguinte: quando vocês estão unidos, vocês são como Deus. A ideia é mais ou menos essa. Quando vocês estão unidos, isso é tão perfeito que se parece Deus. E é tão interessante isso, que quando o homem tentou construir a torre, lá em Gênesis, e fala daquela torre de Babel, no capítulo 4, se eu não me engano, a Bíblia fala que o próprio Deus olha para aquela situação e fala assim: olha, o homem é um só, tem uma só língua, tem um só pensamento, não há restrição para tudo que intentarem fazer sobre a terra. A união é tão poderosa que Deus diz: quando existe união, não há restrição. Quando existe união, não existe nenhuma barreira que não possa ser destruída. Isso é muito poderoso. Eu estava hoje fazendo uma compra no Bahamas, lá em Juiz de Fora, e para o pessoal que está trabalhando lá na igreja, agora há pouco, eram umas 3 horas, eu estava lá, saí de lá 4 e pouquinho, e quando eu estava lá, eu estava percebendo que na administração de empresa a gente chama de clima organizacional. Você vai no caixa, depois você faz uma pergunta a alguém que está na prateleira, mexendo na prateleira, você vai lá naquele balcão de atendimento e vai conversando com as pessoas, só que enquanto eles te dão a resposta, você fica escutando o que eles falam, né? O que eles estão falando, como eles estão se comportando. E o que eu percebi lá dentro daquela empresa é que um nega a informação para o outro vai lá e faz alguma coisa, quando ele vira as costas, o outro fala mal dele demais da conta e fica comentando com o colega de trabalho. Então eu estava observando, gente, esse pessoal está num clima de guerra aqui. Um falando assim: ó, eu faço o que eu posso e não adianta me pedir mais do que eu posso. Fulano está muito folgada lá, enquanto eu estou aqui, ele está lá não sei aonde e tal. E aquele clima assim pesadaço dentro do supermercado. Então, a chance de um funcionário desse negar uma informação para um outro funcionário e isso vir a se tornar um prejuízo é muito grande. Concorda comigo? Às vezes o cara tem que mandar um malote, ou a pessoa deixa alguma coisinha para trás, ou precisa de passar uma informação para alguém, e a informação não chega na hora certa e tal. Quando assusta, já aconteceu o que não podia acontecer, e aí vem todo aquele problema. A Bíblia fala o seguinte: olha, a coisa mais fácil que tem é destruir alguma coisa que está dividida. A Bíblia fala que um reino dividido, ele não subsiste, ele não pode continuar de pé por muito tempo.
Deus sabe disso. Foi Deus que criou esse negócio de clima organizacional, né? E aí, nesse texto, ele fala: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Para Deus é perfeito e agradável. Deus fala assim: olha, quando vocês estão unidos, vocês se parecem conosco. E eu gosto disso. É mais ou menos essa a ideia. Eu gosto disso. Isso quer dizer que quando nós não estamos unidos, nós não nos parecemos com Deus e ainda desagradamos a Deus. Não é interessante isso? Por isso, o primeiro nível de unção começa com a unidade. Tudo que divide não tem a ver com a unção de Deus. Tudo que divide não tem a ver com a unção de Deus. Ontem eu fui pegar uns pedestais que ficaram na universidade do evento que a Luciane fez lá com a escola que ela trabalha. E aí eu cheguei e não encontrei o funcionário que deveria me entregar os pedestais. Aí eu fui lá no setor dele, no departamento. Primeiro eu perguntei a todo mundo cadê o fulano de tal, ninguém sabia. Aí eu fui lá no departamento da chefia dele para saber onde estava ele, para procurar os pedestais. Aí quem me atendeu foi uma mulher grávida. E essa mulher, antes de verificar se ele estava ou não lá, ela começou assim: eu não falei? O fulano de tal fala que está lá, a gente liga para ele, ele fala que está lá, mas ele não está lá. E eu vou ter que sofrer para ligar para ele de novo, porque eu detesto ele. E não sei o que. Começou. E eu nem precisava saber disso, né? Concorda comigo? Eu não tinha nada a ver com isso, né? Com o problema dela. E aí eu sei que ela foi, falou com um, falou com outro, e já semeou aquele veneno que ela tem no coração contra o rapaz. Até que ela parece que ela é chefe de uma área lá. Ela foi e chamou uma mulher, que deveria me levar até o local para verificar cadê o rapaz, para me entregar os pedestais. E aí essa moça foi conversando comigo. E ela falou assim: a fulana de tal é terrível. Quando ela não gosta de alguém, ela fica colocando um contra o outro. Eu tenho certeza que o rapaz está lá. Não precisava de nada daquilo que ela fez. Não sei o que. E aí ela foi andando comigo e falando: eu vou te mostrar. Ele está lá, eu tenho certeza que está lá. E aí cheguei, fiquei esperando na porta. Ela entrou lá no auditório, localizou o rapaz e veio e amenizou a situação todinha. Pegou os pedestais, me entregaram. E eu acabei pedindo desculpa a ele, porque eu falei que ele não estava lá também. E aí, moral da história: a Bíblia fala o seguinte, que aquele que une, aquele que é pacificador, é considerado filho de Deus. Não é isso? E a Bíblia fala que a unidade faz o grupo se parecer com Deus. Então muitas coisas não vão muito para frente por causa da falta desse princípio. Você pode observar que nós só temos um prédio aqui porque as coisas estão unidas. Se o cimento quiser se separar do ferro, a areia da brita e tudo isso aí que está de pé vai para o chão. Mas quando a mistura é bem feita, quando tudo funciona direitinho e fica tudo unido, aí você consegue criar algo perfeito. A ideia de Deus é que a igreja, que a liderança trabalhe para que isso seja uma realidade. Eu vou dizer uma coisa para você: até sem Deus, parece até um absurdo o que eu vou te dizer aqui, até sem Deus uma união produz um impacto poderoso. Você pode ver aí, torcida organizada de time de futebol. Aquele povo não tem Deus, mas quando eles saem para fazer alguma coisa, eles conseguem fazer. Grupo gay, né? O grupo de como é que é o nome aí? Como é que é o nome desse movimento? O movimento gay do Brasil, né? Ou internacional, não sei se é internacional. Eu não posso dizer que eles estão cheios do Espírito Santo e que Deus abençoa a causa deles, mas eles estão causando grande impacto na nação, não é verdade? Aí você vai ver o PT, você vai ver o socialismo, numa certa medida, nos anos passados, você vai ver grupos nazistas aqui no Brasil e fora do Brasil, que se organizam e causam um impacto poderoso, não é verdade? Então assim, qualquer tipo de união, até sem Deus, ela produz um impacto. Mas a Bíblia fala que quando nós estamos unidos dentro de um propósito que é a glória de Deus, aí nós nos parecemos com Deus. E aí os resultados serão tremendos e poderosos.
A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que ele diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça. O óleo na Bíblia representa a unção. Sempre você vai ver o óleo relacionado à unção, ou ao Espírito Santo, ou à unção do Espírito Santo, mas o óleo tem essa relação com a unção. E o óleo na cabeça tem muitos significados, mas um deles é que a cabeça é o seu campo de batalha espiritual. É um lugar onde as batalhas se travam. É a sua mente. E a cabeça também fala de autoridade. Muitos de nós, às vezes, perde a autoridade porque o óleo não está na cabeça. A cabeça não está ungida. Falta-nos o consolo do Espírito Santo. Falta-nos a presença da unção do Espírito Santo, para que a gente... Tem uma caneta aqui, ó. Falta-nos a unção do Espírito Santo para que a gente lide com as guerras que são travadas aqui, ó, num plano de mente. São os pensamentos ruins. E os pensamentos ruins, eles variam desde pensamentos corruptos, pornográficos, mentirosos e tudo, até mesmo pensamentos preconceituosos. Por exemplo, às vezes eu olho para uma pessoa e já faço um juízo daquela pessoa a troco de nada, só porque eu encontrei com essa pessoa naquele dia, ou eu não estou bem, ou alguma coisa naquela pessoa me chamou a atenção. E isso não acontece tanto entre homens, acontece muito entre mulheres, muitas vezes. Aqui não, porque nossas mulheres são realmente ungidas na sua mente, não é verdade? Mas muitos conflitos existem entre mulheres, porque normalmente a mulher olha para a outra da ponta do cabelo até a ponta do dedão do pé, para observar, né? Normalmente é uma coisa da mulher. Ela gosta de observar todos os detalhes. Se a fita do cabelo está combinando com a cor da blusa, né, com o sapato, com a calça, com um brinco, não sei o que e tal. E ali às vezes ela já faz um comentáriozinho. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. E aí o óleo na cabeça, ele tem esse poder, porque quando você derrama o óleo na cabeça, você unge olhos, ouvido, boca. Você unge as áreas mais importantes no que diz respeito à batalha espiritual, e aí você se protege. Por exemplo, quando você unge a sua cabeça, você unge a sua visão. E aí o diabo não tem poder de matar a visão do seu coração, ou a visão de Deus no seu coração. Quando você unge a sua cabeça, ou quando a unção está sobre a sua cabeça, os seus ouvidos estão ungidos e prontos, treinados para ouvir a voz de Deus. E o diabo não tem poder de soprar na sua mente nada que possa tirar você da visão de Deus, porque os seus ouvidos estão ungidos. Quando você está com a sua cabeça ungida, a sua boca, que é a boca de Deus, que verbaliza o som da palavra de Deus, que dá voz à palavra de Deus, ela está ungida também. E aí, uma vez que você está com a sua cabeça ungida, você vê, você ouve e você fala como Deus. E isso traz um resultado poderoso. Às vezes tem muitas situações em que eu olho uma determinada coisa como homem. E aí, olhando como homem, naturalmente a gente escuta lá dentro da gente assim, ó, isso não tem jeito, isso não dá, isso é impossível, isso é loucura. Todas essas coisas vêm na gente, não vem? Aí na hora de falar, você tem a chance de falar como Deus ou como homem. Se você fala como homem, você fala assim, isso é difícil, hein? Isso é impossível, isso é uma loucura, não tem jeito. Aí você, com certeza, está no nível homem mesmo, não está na unção, com a unção na cabeça. Mas quando a unção está na sua cabeça, normalmente você olha para a situação e fala, eu creio que Deus pode fazer algo. Eu creio que Deus pode mudar essa situação. E aí você começa a falar isso e começa a escutar isso. E à medida que você começa a falar algo, você começa a dar voz ao desejo de Deus. Tem um homem na administração chamado, ele já morreu, foi um dos gurus da administração
reconhecido mundialmente. Ele se chama Peter Drucker, e ele fala o seguinte, que a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. E isso é interessante, porque a gente que tem fé em Deus, a gente pode criar o futuro. Eu digo para você assim, ó, em 10 anos nós vamos estar em todas as capitais do Brasil. Por que eu digo isso? Primeiro, porque eu sei que Deus quer isso. Deus quer não que a gente esteja em todas as capitais do Brasil, mas que a gente esteja em cada capital do planeta. Mas a gente sabe que, humanamente falando, isso não é possível. E a gente pode estabelecer uma visão, ou pode criar uma visão dentro da normalidade, que vai exigir bastante da gente, mas que a gente pode gerar isso pela fé. E aí eu digo que nós vamos estar, e daí a pouco alguma pessoa me liga e pergunta assim: pastor, vocês já estão em tal lugar? Não. Já tem igreja em tal lugar? Não. Nunca pensou em abrir em tal lugar? Não. Olha, a gente está orando a Deus por esse lugar também, pelas 27 capitais. Não, porque tem um grupo de pessoas aqui que estão sem igreja, precisando de uma igreja. É assim que acontece, muitas vezes. Essa semana veio uma mulher aqui na igreja de Vila Velha e gostou tanto do que Deus está fazendo aqui, ficou sabendo que a gente quer ir para todas as capitais, e ela falou que lá em Vitória, onde ela mora, ela não tem igreja fixa ainda. Várias pessoas que ela conhece também não tem, e ela está orando a Deus por isso. Gostou muito. Já imaginou? Se porque ela veio nos visitar aqui, vai nascer uma igreja lá? Deus pode fazer isso. Agora, hoje eu vejo isso como impossível, mas eu não digo que é impossível. Eu creio que se Deus abrir a porta, nós abriremos uma igreja lá antes de terminar 2011. Eu creio nisso. Só falta poucos dias, né? Mas não precisa ser antes de terminar 2011. Em 10 anos a gente pode abrir em todas as capitais. E vai chegar um dia que não vou ser nem eu que vou estar abrindo a igreja em capital. Pode ser que tenha um pastor lá em Vitória que ficou amigo de alguém lá em sei lá, deixa eu pensar onde aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, e ele falou: pastor, eu tenho uns contatos lá e nós vamos abrir a igreja lá, está autorizado? Deus te abençoe, meu filho. Já imaginou? Daqui a pouco tem outros sonhando a mesma visão. O futuro está sendo criado pela fé, e assim o líder deve fazer. Quando você está na sua célula reunido, talvez você está olhando para pessoas que não estão preparadas para a liderança, mas você tem que crer que eles vão ser líderes, porque Davi se cercou de endividados, de homens loucos, malignos, em depressão. E o dia que você encontrar um homem louco, endividado, em depressão, você pode saber que é o fim da picada, porque o homem demora a estar nesse estado. Normalmente o homem não cai em depressão assim muito facilmente, não. Não é verdade? Normalmente não. Mas Davi pegou a pior raça que tinha lá naquela região dos filisteus. E a Bíblia conta mais tarde que Davi fez daqueles homens os valentes mais poderosos de Israel. Como ele conseguiu isso? É possível. Então o Tatão tem uma célula, ele vai olhar para alguém que não tem condição nenhuma de ser líder e vai falar assim: olha, você vai ser o líder que vai me substituir nesse lugar. Ele tem que criar isso pela fé. Concorda comigo? Tem que criar isso. Não existe pessoas incapazes. Você vai ver que a unção mostra que não existem pessoas incapazes. A unção, ela faz você crer que não há impossibilidades. Não existem impossibilidades. Deus pode fazer um mudo cantar e ele ainda continuar mudo. Deus pode fazer um mudo falar. Deus pode fazer um paralítico sair da casa dele e pregar em algum lugar. Se você tiver fé para isso, se você crer e buscar a unção de Deus para isso, Deus pode fazer. Então a unção tem que estar na cabeça. Você tem que ter uma cabeça ungida, uma mente ungida, um pensamento ungido. Tem que ter uma visão, uma audição, uma fala ungida. Imagina que eu chego para o Reinaldo e falo assim: ah, Reinaldo, estou desanimado, rapaz. Uma vontade de pecar, uma vontade de desistir de Jesus. O que eu vou gerar no meu coitado do meu discípulo aqui? Vou matar ele, ou então eu vou deixar ele muito desanimado, não é não? Eu chego para ele e falo assim: ó, Reinaldo,
nós temos vencido pela fé em nome de Jesus. Tem que ter uma fala ungida. Eu estou contando com o socorro de Jesus todo dia para ficar de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Não vai existir muralha que nos impeça. É uma fala ungida, não é não? Concorda comigo? Então a gente tem que ter uma fala ungida. Tem que ter uma audição ungida. Uma visão ungida. Então o óleo tem que estar sobre a sua cabeça. Líder que multiplica célula, que conquista multidões para Deus, precisa ter a cabeça ungida. Amém? Bom, prosseguindo, ele fala no versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E ele ainda fala de quem era, de Arão, porque Arão era o sacerdote. E unção na barba fala de caráter cristão. Quando uma pessoa se converte, normalmente ela muda de caráter. Ela passa a ter o caráter de Cristo impresso nela. Ela passa a manifestar um caráter diferente do que ela tinha. Até pessoas de bom caráter, tem muita gente de bom caráter. O Reinaldo, por exemplo, quando eu conheci o Reinaldo, antes de ser crente, ele já tinha um comportamento muito melhor do que muitos crentes. Era uma pessoa de bom caráter. E o caráter dele continua sendo bom. Só que agora, além do caráter bom que ele tem, a gente pode ver Cristo nele. Porque agora ele incorporou o caráter de Cristo junto ao caráter dele, que já era bom. E ele ficou melhor ainda, não é assim? Agora, se uma pessoa é mau caráter, quando ela se converte, Deus vai colocar o mesmo caráter que colocou no Reinaldo, no Tranquilinho, cada um aqui, o Adilson, né, que tem uma história muito louca, e vários outros. Deus vai colocar o caráter dele nessa pessoa, e pode acontecer de alguém encontrar o Adilson um dia e nem conhecer o Adilson. Isso acontece. Porque quando a pessoa é mais ou menos normal, não faz muita besteira, muito trem errado, a pessoa converte, melhora bastante, mas todo mundo já tinha ele como uma pessoa assim, nota 10. Não é verdade? Em vários sentidos. Mas quando a pessoa, por exemplo, é mulherengo, é mentiroso, é ladrão, é assassino, é muito violento, sei lá, quando ela tem alguma expressão assim muito forte de algum defeito de caráter, eu não vou dizer que esse era o caso do Adilson, o caso do Adilson era uma coisa muito específica, né? Mas a história dele está escrita, né, varão? Em breve todo mundo vai ter conhecimento de quem era o Adilson, que morreu há algum tempo atrás. Então o que acontece? É possível que alguém chegue para o Adilson, esquecendo que ele se converteu, ou não sabendo, e fala assim: ó, Adilson, vamos fazer tal coisa, faz tal coisa. Aí você fala: não, pai, que é isso? Está repreendido em nome de Jesus. E o cara fala: opa, desculpa, A pessoa olha para o Adilson e fala assim: não, me desculpe, então eu achei que você fosse um amigo meu antigo. Fala: não, sou eu mesmo. Falou: mas que conversa é essa então? Fala: não, é porque aquele Adilson que você conheceu já morreu. Eu sou um novo homem. E aí ele não vai entender nada. Ele vai ficar doidinho da Silva. Mas por quê? Porque o Adilson, a carcaça está aí, mas o caráter daquela época morreu. Tem um outro caráter operando na vida dele. E aí a Bíblia fala que o óleo é como a unção sobre a barba. Lá em Israel, a barba representa a vergonha do homem. A Bíblia fala que houve uma vez que Davi mandou uns emissários para visitar um rei, amigo dele, que estava adoentado, para homenageá-lo, para honrá-lo. E esses soldados, esses valentes foram, e quando eles estavam voltando, um dos súditos daquele rei disse: olha, eles vieram aqui para espiar a terra, eles vão voltar e vão destruir você e tal, eu quero que você humilhe eles. Aí o rei mandou rapar a barba deles e tirar metade da calça assim, de forma que aparecesse as nádegas. E eles ficaram tão envergonhados que eles só voltaram para casa depois que a barba cresceu. E aí a questão era, para eles era como se tivesse tirado a hombridade deles, tirado a masculinidade deles. É como se eles estivessem nus
diante de todos, e eles não voltaram para casa enquanto a barba não cresceu. Então, esse princípio cultural de Israel aponta para um princípio espiritual, do caráter. A unção de Deus, ela tem que transformar o nosso caráter. E aí, para você que é líder, tem que saber disso, e o seu discípulo também tem que ser ministrado nessa área, né? Se uma pessoa está cheia de unção de Deus, eu posso ser uma pessoa assim temperamental, que debaixo da unção de Deus eu sou igual um cavalo domado. Já viu que esse cavalo domado, que depois que o domador ensina tudo para ele, ele continua forte, poderoso, mas ele não sai correndo, ele sai marchando bonito, né? Ele fica tranquilo, controlado ali, ele não bate ninguém, não derruba ninguém, não mata ninguém, porque agora, embora ele tenha a mesma força, ele foi disciplinado para ser daquele jeito. E o caráter de Deus faz isso com a gente. Ele muda o nosso temperamento, ele controla o nosso temperamento, ele controla as nossas emoções, ele controla todas as deformidades do nosso caráter, para que alguém olhe para nós e fale assim: olha, o Tatão se parece com Jesus. Essa é a visão de Deus. Ou então ele não sabe que parece com Jesus, mas ele fala assim: olha, você parece alguém que eu conheço. Aí você pode saber, é Jesus, tem que ser Jesus. Outra coisa, às vezes o cara está lendo a Bíblia aqui, ó, e ele fala: engraçado, o que eu estou lendo aqui é exatamente o que o Tatão, o que a Alessandra, o que alguém aqui, o Leandro, a Adriana, fez comigo tal dia. É exatamente igual. Olha como é que o comportamento dele se parece com o que a Bíblia diz. Então, quando uma pessoa começa a se parecer com o que a Bíblia diz, isso é a unção de Deus. O caráter da pessoa está mudado. Às vezes a gente acha que a unção de Deus é para a gente pular, dançar e rebolar no poder de Deus. Não é não. A unção de Deus, ela produz mudança real, genuína. Por exemplo, você coloca óleo num carro, no motor de um carro, por exemplo. O carro não fica pulando, caindo. Fica não. Mas quando você liga ele funciona, ó, fininho. Não é assim? Você acelera, ele vai, você pisa, ele para, e tal, tudo lubrificado, funcionando legal. A unção é para isso, é para as coisas funcionarem bem, é para as coisas darem certo. Pode ser até que um dia você está tão cheio do poder de Deus que você pula, dança e cai. Só que não se limita a isso. Isso é só um pouquinho, eu chamaria de uma euforia da unção. Mas a unção muda as pessoas. A unção transforma as pessoas, né? A unção revela o caráter de Cristo nas pessoas. E aí, a unção na barba fala disso, de mudança de caráter. Quando a pessoa passa a adotar um caráter cristão mesmo, um caráter que se parece com Cristo. Depois ele fala assim: é como antes ainda, desce sobre a barba de Arão e para a gola de suas vestes. Para a gente fazer praticamente o fechamento, a unção ela passa pela cabeça, pela barba, chega até as vestes. Em relação ao sacerdote, é isso que ele mostra. As vestes de um sacerdote normalmente tinham umas franjas nessa região assim, de cima e embaixo aqui, ó. E normalmente aquilo ali representava o nível de religiosidade que um sacerdote tinha. Normalmente era costume deles alargarem as franjas. E Jesus até condena eles falando assim: ai de vós, escribas e fariseus, que alargais as franjas das vossas vestes. Porque quanto mais larga era a franja, maior era a santidade que ele queria mostrar para as pessoas. Entendeu? Você nunca ia encontrar um sacerdote com uma franja fininha assim, ó, estreitinha. Sempre eles colocavam uma franja larga. E aí, quando a Bíblia fala que é como o óleo que desce sobre a orla da sua veste, ou sobre as bordas, sobre a franja da sua veste, ou a gola da sua veste, a palavra que está embutida nisso aí é o seguinte: a unção que o sacerdote tem na cabeça, que passa pela barba e chega até a orla, é uma unção que toca algo muito interessante nele, que
toca a religiosidade dele, toca o nível de religião que ele tem, de maneira que todas as pessoas que chegam à igreja se tornam religiosos, mas quando a unção de Deus vem sobre ele, a religião deixa de ser importante e ele passa a expressar a vida de Deus. É algo muito diferente. Não é a religião que está em voga. Por exemplo, quer ver um exemplo da franja? Eu chamo o Tatão para se converter. Eu falo, aceita Jesus, Tatão. Aí você fala assim, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de tomar cerveja? Não é assim que as pessoas perguntam? Se eu aceitar Jesus, eu terei que dar o meu dízimo? Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de olhar as mulheres na rua? Se eu aceitar Jesus, eu vou, sei lá, tem uma lista de coisas, não é assim? Aí a pessoa vem para a igreja e às vezes até para com tudo isso, com muita dificuldade, mas para, porque agora ele mudou de religião, mudou de vida, largou a cachaça, largou tudo. Mas quando a unção vem e toca a orla das suas vestes, sabe o que acontece? Ele chega e fala, pastor, eu não consigo mais ficar sem dar o dízimo. Eu creio nessa verdade. Pastor, eu agora nem se aparecer um adultério para mim, eu quero adulterar mais. Pastor, agora eu não quero saber de cerveja não, eu quero é Jesus, e não sei o que, eu quero ganhar almas. O que aconteceu com essa pessoa? A unção tocou as orlas da sua veste. Agora ele não está aqui mais preso por uma lei qualquer. É proibido beber, é proibido adulterar, é proibido mentir, é proibido não sei o que. Não é proibido, na verdade a Bíblia fala que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A unção de Deus foi tão grande na minha vida agora, chegando à orla das minhas vestes, que eu não quero mais pecar. Eu não tenho mais prazer naquelas coisas. Os meus olhos agora estão em outra direção. A minha paixão agora é outra. Não é mais a cerveja, não é mais nada. Por exemplo, o Reinaldo. O Reinaldo era um cara apaixonado. A paixão do Reinaldo era o futebol. E eu não vou dizer que ele não gosta de futebol ainda, mas eu já vi o Reinaldo deixar campeonato, deixar jogo na televisão, deixar outras coisas para fazer as coisas de Deus, não foi? Já vi isso acontecer várias vezes. Ou deixar algum jogo importante que ele tinha que fazer. Por quê? Ele ainda gosta de jogar, precisa de jogar, é uma coisa que ele gosta de fazer, e não é pecado nenhum em fazer isso, mas a paixão dele agora é outra. Não é verdade? Mudou. Então, a unção não está mais, quer dizer, a coisa não é mais a lei, né? Não é mais uma regra. Está proibido jogar nessa igreja. Não está proibido jogar. Até eu tento jogar de vez em quando, né? Mas a questão é o seguinte: a unção, quando toca a orla da veste, a pessoa, se ela tiver que escolher entre uma coisa e outra, ela escolhe Jesus. Se ela tiver que escolher entre qualquer tipo de pecado desejável e a vontade de Deus, ela rejeita facilmente o pecado e busca a vontade de Deus, porque agora ela não está mais presa à religiosidade, ela está cheia da unção de Deus para viver a sua religião, né? Isso é unção nas vestes, unção na borda da veste, na gola da veste. Mas aí ele para de falar sobre a unção nesses níveis. Ele para de falar sobre a unção nesses níveis, cabeça, barba e roupa, e começa a falar de uma unção diferente. É um outro nível de unção. Ele fala assim: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Então ele diz: a unção se parece com o sacerdote, com a unção do sacerdote, e a unção se parece com o Monte Hermon. O que é o Monte Hermon? O Monte Hermon é um monte muito alto em Israel. Não me lembro a altitude dele agora, mas esse monte, ele é tão alto que a peruca dele, a parte mais alta dele, fica coberto de neve. E aí, no verão, que abaixo desse monte tem o vale e depois o Monte Sião. No verão, quando para de chover, na época que para de chover, que normalmente é no inverno, né, naquela região mais seca, depois que passa o tempo da chuva, que a região fica seca, aquela neve que está lá em cima começa a derreter e mandar água para o Jordão, e mandar um orvalho
sobre aquele crescente fértil ali, de maneira que aquela região se torna altamente produtiva numa época de seca. Isso não é poderoso demais? Ele diz: a unção é isso, numa época de seca, numa época em que não existe chuva em lugar nenhum, a água desce e irriga tudo, porque aquele que é maior libera a chuva sobre aquele que é menor, que é o Monte Sião. Então qual é a ideia? A unção está muito relacionada com a autoridade espiritual. Está muito relacionada com a autoridade espiritual. Está relacionada com a unção do sacerdote, está relacionada com a autoridade espiritual. Por exemplo, todas as vezes que uma pessoa decide fazer uma coisa para Deus em desobediência, não flui. Não flui. A filha fala: não, eu vou fazer para Deus e tal, e o pai está contra. Não flui. O filho fala e o pai está contra. Não flui. Aí vai a autoridade espiritual do discipulador, do líder de célula, do pastor, de quem quer que seja. Por isso que é importante ter unidade. Você entende? Por isso que é importante as coisas fluírem debaixo de unidade, como nós falamos no primeiro versículo, porque aí a unção flui de uma forma tremenda, poderosa. O diabo, muitas vezes, ele não quer saber nem quem você é, mas ele quer saber em nome de quem você está vindo. Eu estou aqui em nome de Jesus. Aí ele olha para o seu histórico e fala assim: mas você é rebelde em casa, você não respeita pai e mãe, você é insubmisso a marido, você é um marido infiel à sua esposa, você é um cara rebelde com relação ao seu líder, seu discipulador, seu pastor. Que unção essa pessoa vai ter? Me diz aí. Não existe unção. Então é como o Monte Hermon. O Monte Hermon tem a neve que desce sobre o Monte Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Então não existe unção poderosa nesse nível aqui, quando o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, sem que haja esse nível de unidade. O pastor Aloísio, lá de Goiás, ele estava falando o seguinte, que o ministério dele é um ministério muito grande, e é mesmo. Só lá em Goiás, só em Goiânia, eles têm uma igreja local de 15 mil pessoas. Além disso, na cidade, o ano passado, eles abriram 70 igrejas, só dentro de Goiânia. Num ano só, 70 igrejas. Além disso, eles estão espalhando pelo Brasil todo, a Igreja Videira. E aí, ele estava falando o seguinte: muitos pastores se aproximaram de nós durante esses anos de ministério. Aí, ele tem quase uns 30 anos de ministério. E alguns cresceram e outros não. Ele fala isso. Pastores que têm ministérios abençoados se juntaram a nós, e alguns cresceram e outros não. E ele diz que durante algum tempo ele ficou querendo saber, porque o mesmo que ele dava para um, ele dava para o outro. E por que um cresceu e o outro não cresceu? Aí ele entendeu o seguinte: muitos estavam com ele no nível de amizade. É um nível de amizade, de aliança, de amizade mesmo. Às vezes uma coisa que era para ser feita, penso diferente, não vou fazer. Uma coisa que era uma direção, eu não acho que isso aqui, eu não estou sentindo paz, não vou fazer. Ou então era um conselho: pensa nisso. Não, eu penso diferente, não vou fazer. E outros que estavam aliançados, estavam num nível de aliança tão profundo, que às vezes, se era para se dar mal, ele se dava mal, mas ia naquela direção, e aí acabava se dando bem. Eu achei isso muito interessante, que nem eu tinha observado isso. E um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, e falou comigo assim: olha, pastor, eu não tenho chamado para ser pastor, presidente de nada, mas eu quero ser pastor. Foi isso que a pessoa falou comigo. E se mandar eu ir na frente, eu não vou. Eu não tenho condição de ir na frente, não na frente da igreja, fazer alguma coisa sozinho, mas eu tenho condição de andar junto. Se o meu líder falar: pula aqui, eu não pulo não, mas se ele pular, eu pulo atrás. Achei interessante isso, entendeu? Então assim, cada um conhece o seu nível, e isso traz um crescimento tremendo. Porque às vezes o líder de célula fala com ele assim, com o discípulo assim: olha gente, nós vamos multiplicar essa célula em 6 meses. Aí o discípulo fala assim: não vamos multiplicar não, está tão bom, está tão legal, vai acabar o clima.
vai haver multiplicação? Fala para mim, vai? Não vai. Não tem unidade. A unção não está nesse clima onde um está querendo uma coisa e o outro está querendo outra. Então assim, olha gente, nós vamos orar porque daqui 3 meses essa célula vai se multiplicar e o Rafael vai ser o líder dessa célula. Aí o Rafael fala assim, olha, eu não me sinto preparado, mas se o meu líder falou, eu vou começar a me preparar agora, porque daqui 3 meses eu quero ser um líder de célula. Ele vai ser líder de célula ou não vai? Claro que vai. Com toda certeza vai, porque é como o Monte de Hermon. Deus ordena a bênção e a vida para sempre quando há esse relacionamento entre o Monte Sião e o Monte Hermon. Você entende? Então, queridos, às vezes a coisa não é tão complexa quanto a gente imagina que seja. A gente só precisa entender os princípios de Deus. A unção flui dessa maneira. E aí, por último, ele fala assim: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quantos de nós não quer isso? Né? Todos nós buscamos isso. Eu vi uma história, só para você ter uma ideia da importância da unção. Vou finalizar com 2 histórias. Para você ter uma ideia do quanto é importante você se encher da unção. Mas entenda que a unção não é falar em línguas, necessariamente. A unção não é cair no poder de Deus, não é rolar para lá, depois rolar para cá. A unção não é isso. A unção são essas coisas que eu falei aqui. Estão relacionadas com essas coisas: cabeça, barba, orla das vestes, Monte Hermon, Monte Sião. Isso tem um princípio poderoso na unção. A unção, ela tem um poder tremendo sobre as trevas. Olha bem, eu vi uma história de uma pastora chamada Raquel Rickson, que é missionária e dirige uma igreja em Londres. Em maio de 2000, ela tomou um avião para a Noruega. E ali, ao lado dela, sentou-se um homem. E ela começou a puxar conversa com esse homem. E esse homem disse que estava deixando Londres porque ele não conseguiu trabalhar em Londres. E ela perguntou para ele: mas o que o senhor faz? E ele disse: eu sou bruxo e eu não estou conseguindo desenvolver o meu trabalho aqui desde que eu cheguei nessa cidade há um tempo. E aí ela entendeu o seguinte: existe uma rodovia em Londres chamada M25. Essa rodovia é como se fosse um anel que circula toda Londres. E eles montaram um grupo de oração chamado M25 para cercar Londres com oração. E esse cara, esse feiticeiro, esse bruxo, foi para lá para desenvolver um trabalho que ele sabia fazer, era internacionalmente conhecido, mas ele não conseguiu fazer, porque tinha um grupo chamado M25, unido debaixo de um propósito de cercar Londres com oração. E a bruxaria dele não teve êxito. Está vendo como é que a unção tem poder? Uma outra história que eu quero finalizar, para você ver que a unção, ela está relacionada com esses princípios que eu te disse. Um outro missionário chamado Phil Roberts, ele era missionário em Uganda. E ele saiu para compartilhar Cristo, aquele povo ali de Uganda. E apenas uma única pessoa estava disposta a escutar o Evangelho. E essa pessoa era um homem leproso que tinha perdido as 2 pernas. E esse pastor, esse missionário, pregou o Evangelho para ele durante algum tempo, ensinou algumas coisas do Evangelho para ele, depois ensinou ele a cantar alguns hinos, e mais tarde ele precisou fazer uma viagem e ficou um tempo fora, ausente ali daquele lugar, e deixou aquela única ovelha ali sozinha. Quando ele voltou um tempo depois, ele encontrou esse homem reunido com um grupo de pessoas, e ele pregando o Evangelho para esse grupo de pessoas. O leproso, sem 2 pernas. E o pastor, o missionário, ficou assim, sem entender a razão disso, porque ele tinha 2 pernas, sabia cantar, pregava, tinha se formado num seminário, e não conseguiu essa façanha, mas um leproso sem 2 pernas estava conseguindo. E aí ele perguntou para ele:
Como você conseguiu isso? A resposta foi o seguinte. Eu vou ler para você aqui a resposta. Ele foi informado que o leproso havia rastejado de cabana em cabana, usando apenas os braços que ainda possuía, e em cada uma delas havia compartilhado o Evangelho de Jesus Cristo. Só isso. Ele foi de cabana em cabana, se arrastando, porque ele só tinha os braços, e ele chegava lá e falava de Jesus, e falava assim: olha, eu estou pregando todo dia lá em tal lugar, e falava de Jesus outra cabana, estou pregando todo dia em tal lugar, e aí ele voltava para aquele ponto, e as pessoas começaram a chegar, e foram chegando, e de repente ele tinha um grupo enorme de pessoas reunidas, ouvindo o Evangelho, e quando o missionário chegou, ele ficou assustado. Agora eu quero te fazer algumas perguntas. Olha bem, que desculpas temos apresentado para justificar nossa total indiferença à obra de Deus? Temos dito que não sabemos pregar o Evangelho? Mas o Senhor falará por nós, sabemos disso. Temos dito que não nos sobra tempo? Mas temos tempo para tantas outras coisas. Temos dito que já existem muitos levando a palavra de Deus, mas o Senhor ainda conta conosco. Alguém que não tem as duas pernas pode servir a Deus? Sim, aquele leproso pôde. Alguém que não enxerga pode servir a Deus? Claro que sim. Deus ilumina o nosso caminho. Um rico pode servir a Deus? E como? Um pobre pode servir a Deus? Sim. E essa será a sua grande riqueza. Temos um grande tesouro em nosso coração. Ele nos enche de gozo e alegria. Precisamos compartilhá-lo com todos. Quanto mais o dividirmos com os outros, maior ele será em nós. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Ninguém pode dizer que não tem unção. Nós vamos orar. Feche os seus olhos aí. A unção está disponível para todos que entendem esse propósito, que se abrem para esse propósito. Pai, nós te adoramos nessa noite. Aqui estão, Senhor, os líderes que vão pastorear essa cidade e que vão gerar outros líderes. Ó Deus, cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu problema, cada um tem o seu pecado, cada um tem os obstáculos que entende ser o impedimento para crescer e para cumprir a tua vontade. E o Senhor tem a unção para derramar sobre a incapacidade deles. O Senhor tem a unção para derramar sobre o pecado deles. O Senhor tem a unção para derramar sobre a orla das vestes deles. Tem a unção para derramar sobre a cabeça deles, fazendo com que os olhos, os ouvidos e a boca sejam ungidos pelo Senhor. O Senhor tem a unção para fazer com que ela desça até a orla da veste, passe pelo coração, passe por todas as partes do corpo e o limpe de todo mal, para que ele possa te servir por espontânea vontade, possa te servir debaixo de uma entrega total. Ó Deus, o Senhor tem também, ó Deus querido, a unção que vem do Monte Hermon, uma unção que vem do céu, que vem do alto, das alturas, que vem do Senhor, que é um milagre na nossa vida, mas que só unge aqueles que estão debaixo de uma aliança sacerdotal mostrada aqui nesse texto. Depois dessa aliança sacerdotal vem a unção sobrenatural. E eu oro, Deus querido, nessa noite, para que o Senhor levante esses líderes, para que o Senhor levante essas células, para que o Senhor faça com que
cada célula se veja como um agente de milagres dentro de cada casa, dentro de cada família, em cada bairro, em cada local onde se encontra uma célula. Que seja, Senhor, uma porta dos céus, que seja um lugar de avivamento, que seja um lugar de salvação, que seja um lugar de quebra de aliança com as trevas, que seja um lugar, ó Deus querido, onde os céus se encontrem com a terra, e de forma, Senhor, que aqueles que estão perdidos possam ter acesso à glória do Senhor ali naquela célula, através daquele líder, daqueles discípulos, daqueles líderes em potencial, daquela célula de multiplicação. Eu oro, Deus querido, para que não haja esterilidade no nosso meio. Eu oro, Senhor, para que não haja desunião no nosso meio. Eu oro para que haja unção sobre cada líder, sobre cada homem e mulher que aqui está, que a unção do Senhor flua do Monte Hermon até cada líder desse lugar, flua dos céus até o Senhor, flua dos céus, passando por cada um dos que aqui estão, e fazendo, Senhor querido, com que haja milagres o tempo todo, que paralíticos andem nas células, que cegos vejam, que mudos falem, que surdos ouçam, que endemoniados sejam livres das cadeias do inferno, que haja libertação e cura, que haja realmente uma unção sobrenatural. Nós oramos a Ti, ó Deus, no nome soberano, no nome bendito, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe.